Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre tecido muscular. Começando com tecido muscular. Quando a gente fala de tecido muscular, a gente pensa que é um tecido que ele é altamente especializado. E a especialização dele é a contração muscular. Não, então, as células dele têm a capacidade de se encurtar no momento da contração. E ele tem umas denominações diferentes de outros tecidos. Por exemplo, a célula do tecido muscular também é chamada de miócito. A gente costuma denominar essa célula de fibra muscular. Então, quando a gente fala fibra muscular, é sinônimo de célula muscular, tá? Então, a gente usa mais essa denominação. Fibra muscular, tá? Então, vocês não vão confundir fibra muscular com fibras do tecido conjuntivo e nem com fibras nervosas, tá certo? Fibra muscular, desses que eu citei todos, a única que é uma célula mesmo é a fibra muscular. É uma célula inteira. A membrana da célula muscular, da fibra muscular, ela é chamada de sarcolema. Esse prefixo sarco tem a ver com músculo. Lema tem a ver com membrana, né? O citoplasma é chamado de sarcoplasma. O retículo endoplasmático é o retículo sarcoplasmático. E as proteínas contráteis que tem no citoplasma das células do tecido muscular são chamados de miofilamentos. Mio também é um prefixo que está associado com músculos, tá certo? Aqui tem um esquema geral dos 3 tipos de tecido muscular. O músculo estriado esquelético, o estriado cardíaco e liso, né? Os estriados, obviamente, vão apresentar umas linhas, né, discretas que a gente observa, que são as estriações transversais. A gente só consegue ver as estriações quando o tecido está num corte longitudinal, porque no corte transversal você não vê as estriações transversais, até porque elas estão no mesmo sentido do corte, que é transversal, certo? Característica do músculo estriado esquelético, ele tem contração forte, rápida, descontínua e ele é voluntário. Então, dos 3 tipos de músculo, o único voluntário é o músculo estriado esquelético. A gente observa aqui as suas células, né? Tem vários núcleos, são células longas, multinucleadas, os núcleos na periferia. A gente observa isso também no corte transversal, os núcleos na periferia. E os miofilamentos estão preenchendo totalmente o citoplasma dessas células. No músculo cardíaco, ele é parecido, só que ele é um pouco mais desorganizado, digamos assim. A gente não vê muito bem os limites das fibras, das células, né? As fibras musculares. Os núcleos têm a posição central e a gente vai ver que tem umas estruturas de adesão diferentes aqui. No corte transversal, você vai observar que o núcleo dele é único e central. Diferente desse anterior, do esquelético, que tem múltiplos núcleos, mais de um núcleo, e eles são periféricos. A contração do músculo cardíaco, ela é forte, rápida, contínua, ininterrupta e é involuntária. E aqui o músculo liso, né? O músculo liso, ele não tem estriações, obviamente. As células se colocam em camadas, tem uma forma característica, em forma de fuso, que a gente chama, né? Essa forma aqui, ela tem a forma fusiforme. Os núcleos são únicos e centrais. E aqui no corte transversal a gente observa bem isso. Os núcleos sempre bem no centro da célula. Às vezes, quando não aparece o núcleo, é porque não pegou no corte. A contração é menos intensa, lenta e é involuntária. Vamos começar então, pessoal, com o músculo estriado esquelético, tá certo? A característica desse músculo é que ele é formado por feixes de fibras musculares. Então, as células desse músculo, elas são muito longas, né? E são cilíndricas, tem uma forma de um longo cilindro. É o que a gente está observando aqui, ó, no corte longitudinal, aqui, ó, uma célula, outra célula, outra célula. No corte transversal, que estou observando aqui, ó, uma célula, outra célula, tá? Característica importante, além da presença de estriações, que eu já estou vendo aqui, ó, essas linhas bem delicadinhas aqui, ó, são as estriações que estão no sentido transversal da fibra, certo? Então, a gente observa essas estriações transversais
no corte longitudinal, de comprido. Aí a gente observa que os núcleos estão na periferia, né? E tem vários núcleos. E aí no corte transversal também, a gente observa essa característica. Olha só, os núcleos, não tem núcleo no meio. Então imagina essa célula aqui. Essas células são cilíndricas, né? Como se fosse um tubo, né? Alongadas. Mas como todas as outras células que a gente citou, quando a gente fala de tecido epitelial, quando elas estão muito perto assim, umas das outras, elas ficam com as laterais meio achatadas, dando um aspecto meio poliédrico, tá vendo? Aqui, ó. Mas elas são cilíndricas, tá? Os núcleos na periferia, tá vendo? Não tem nenhum núcleo no meio delas aqui. E tudo que está dentro aqui dessas células, pessoal, que dá essa coloração bem viva na hematoxilina e eosina, corado fortemente pela eosina em rosa, são as miofibrilas. As miofibrilas são formadas pelos miofilamentos, que são formados pelas proteínas contráteis. Nós vamos falar delas daqui a pouco. Então, o citoplasma dessas fibras musculares é totalmente preenchido por miofibrilas. Então, fica bem corado. O músculo é sempre um tecido muito fácil de identificar nos cortes de órgãos, porque ele sempre vai ser de um rosa bem intenso, corado pela eosina. Então, é muito fácil identificar as camadas de músculos quando o órgão possui músculo. Outra característica, pessoal, é que tem muitos vasos sanguíneos. Tá? O músculo estriado esquelético ele é bastante irrigado e inervado também. Uma outra característica dessas células, pessoal, é que tem a grande quantidade de uma proteína chamada mioglobina. Mio tem a ver com músculo, eu falei para vocês. Esse nome lembra muito uma proteína muito famosa, que é a hemoglobina, né? Todo mundo já ouviu falar da hemoglobina, que é aquela proteína que tem no interior das hemácias, que dão a cor vermelha ao sangue, não é isso? Por que ela dá essa cor vermelha ao sangue? Porque ela tem um grupo M, H-E-M-E, M. O grupo M é um grupo que contém íons ferro e ele liga ao oxigênio. Então é uma proteína que carrega o oxigênio e ela é muito vermelha, ela dá a cor vermelha ao tecido, no caso ao músculo. A mioglobina é uma, digamos assim, que ela é uma prima da hemoglobina, da mesma família. Então, existe essa proteína também no interior das células musculares, da fibra muscular esquelética. Isso vai ajudar a fixar o oxigênio, que é importante também para o metabolismo do músculo, tá certo? Outro tipo de célula também que está presente aqui no tecido muscular esquelético são as células satélites, ou miosatélites. Elas ficam anexas às fibras musculares estriadas esqueléticas na estrutura do músculo e elas servem para dar origem a novas células. Então, para você formar uma célula longa como essa, né, multinucleada, lá na sua origem, lá no mesodermo, igual você estudar lá no êmbrio, resultou da fusão de vários mioblastos, por isso que ela tem vários núcleos. E no indivíduo adulto, essas células satélites podem proporcionar a formação de novas células, né? Elas são, digamos que elas não são totalmente diferenciadas, mas elas já são comprometidas para, né, se fundirem para formar novas fibras musculares esqueléticas. O músculo estriado esquelético ele tem uma grande estrutura de tecido conjuntivo associado, né? Então, o músculo estriado esquelético, o nome dele já diz, está associado ao esqueleto, junto com as articulações, os ossos, tendão, ligamento, vai formar o sistema músculo esquelético, certo? E como que o músculo vai se inserir lá no osso? Ele vai se inserir por meio de ligamentos, né? Por meio de tendões, pelo tecido conjuntivo que o envolve, tá certo? Então, pessoal, ele tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo associado a ele. Aqui, tá vendo essa figurinha aqui no canto? É como se fosse um músculo qualquer. Ele pegou, tirou uma fatia dele, ampliou aqui, cortado, né, transversalmente e longitudinalmente, um pedacinho aqui, para você observar como que é a estrutura desse músculo, como que se arranjam as suas fibras musculares. E aqui a gente está vendo cada estrutura dessa aqui alongadinha, saindo aqui, ó, é uma fibra muscular, tá?
Aqui elas estão em cortes transversais e aqui no corte longitudinal. Cada uma dessas aqui é uma célula, uma fibra. Então elas estão arranjadas em feixes, né? Então, feixe de fibras musculares aqui envolvidas por tecido conjuntivo. Então a gente observa a presença aqui da membrana celular, que é chamada de sarcolema, delimitando as miofibrilas que estão lá dentro, né? Dos núcleos também estão lá dentro e tal. Entre as fibras musculares, esse tecido que está em laranja aqui, é um tecido conjuntivo frouxo. E ele é chamado de endomísio. Tá? Então, o endomísio envolve cada fibra muscular. É um conjuntivo frouxo. Esse feixe de fibras musculares ele está envolvido por uma fina camada de tecido conjuntivo com fibras colágenas, fibrócitos, que é denominada de perimísio. Então, perimísio envolve o feixe de fibras musculares. Envolvendo todo esse conjunto, pessoal, de feixes, está um tecido conjuntivo denso, que é chamado de epimísio. É o que comumente se chama de fáscia muscular, que você vai observar lá na anatomia macroscopicamente, essa fáscia muscular. Então, o epimísio envolve o músculo inteiro. E essa denominação está bem parecida com aquela que a gente viu lá no nervo, lembra? Que tinha um epineuro envolvendo todo, um perineuro envolvendo os feixes e o endoneuro envolvendo as fibras nervosas, lembra? Então, é uma denominação um pouco parecida. E esse conjuntivo aqui, pessoal, ele vai ser importante porque a força de contração do músculo vai ser transmitida por meio desse tecido conjuntivo que o envolve. Né? Igual eu estava falando, esse músculo vai estar ligado a um determinado osso, né? E aí, no momento que ele contrai, vai puxar aquele osso para fazer o movimento. Então, a força da contração vai ser transmitida por meio do tecido conjuntivo que está ligando o osso ao músculo. Para que a gente entenda como que ocorre a contração muscular, a gente tem que analisar um pouco a morfologia da fibra muscular, da célula. Então, a gente viu que a célula tem estriações. Essas estriações ocorrem devido ao arranjo daqueles miofilamentos no interior da célula, formando as miofibrilas. Então, o que é miofibrila, pessoal? Aqui a gente está vendo essa estrutura cilíndrica, é uma miofibrila. E esses pontinhos aqui está representando os miofilamentos que estão dentro né, formando essa miofibrila. Tá certo? Essa miofibrila, então, o arranjo das proteínas é que vai dar o aspecto estriado. Então, a gente vai ter regiões aqui que vai ter uns filamentos arranjados de tal forma que ficam umas bandas claras e umas bandas escuras. Tá? Essa estrutura aqui, que está delimitada por essas linhas, é o que a gente denomina de sarcômero. O sarcômero é a unidade morfológica e funcional do músculo estriado. Então, a miofibrila, pessoal, é formada por uma sequência de sarcômeros. Então, é um sarcômero do lado do outro. A gente vai ver outras imagens mais para frente, tá? Então, são vários sarcômeros em sequência, formam uma miofibrila. E a gente tem que conhecer a estrutura do sarcômero para compreender como que ocorre a contração muscular da miofibrila como um todo e depois da própria fibra muscular como um todo. Então, aqui é a miofibrila, pessoal. O sarcômero que está aqui na miofibrila, ele é delimitado por duas linhas. Essa linha recebe o nome de linha Z. Ancorado nessa linha Z, existem filamentos, que a gente chama de filamentos finos, que predomina a actina nesse filamento. Predomina a proteína actina. Então, nessas duas linhas Z, estão ancorados os filamentos finos dos sarcômeros. E aqui no meio, essa região que vai formar essa banda escura, estão os filamentos grossos interpostos entre os filamentos finos. Esse filamento grosso, ele é formado pela proteína miosina. Vamos adiantar um pouco aqui. Aqui, olha só, ai que confusão, tanto nominho, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está vendo o músculo do indivíduo, cortou um pedaço do músculo, estou vendo aqui o quê? As fibras musculares daquele músculo. As fibras musculares são as células, elas são verdadeiros cilindros, tá vendo? Cilindros.
núcleo periférico, e o citoplasma delas aqui, ó, pegou uma delas e ampliou. Olha só, fibra muscular, dentro dela tem também pequenos cilindros, né? Olha só, são as miofibrilas. Aí você pegou essa miofibrila e ampliou, ela também é um pequeno cilindro. Tá vendo como tudo tem uma lógica, né? A célula é alongada cilíndrica e dentro dela tem estruturas também cilíndricas que vão se encurtar todas ao mesmo tempo no momento da contração, fazendo com que essa célula se encurte toda de uma vez também. Então, como que é a estrutura dessa miofibrila? Olha só, bandas escuras e a banda clara. Essa banda clara é cortada por uma linha bem demarcada, que é a linha Z, que é aquela que a gente estava falando agora. Então, aumentando aqui, ó, pegou um sarcômero, ampliou. Linha Z, linha Z. As duas linhas Z delimitam um sarcômero. A miofibrila é uma sequência de sarcômeros. Ancorados a essa linha Z, eu tenho esses filamentos fininhos aqui, que vai para um lado aqui, para o sarcômero vizinho, e para esse aqui que a gente está observando. Né? Essas linhas fininhas representam os filamentos finos de actina. Aqui, bem escuros, estão os filamentos grossos de miosina. Mas é isso aqui, pessoal, é um desenho no plano, né? É em duas dimensões. Você tem que imaginar isso daqui tridimensionalmente. Olha só, tá vendo? Esses filamentos grossos aqui no meio, em volta de cada filamento grosso tem pelo menos 6 filamentos finos. Aqui a gente está vendo um embaixo e em cima, um embaixo e em cima. Na realidade, se você fizesse um corte transversal dessa região da banda A, que é essa região que tem os filamentos grossos e finos, a gente chama de banda A gente veria isso aqui no corte. Os filamentos grossos, né, envolvidos pelos filamentos finos. Então, não é uma escadinha igual está aqui um em cima do outro. Na verdade, isso aqui é um corte, né, que está em duas dimensões. Essa estrutura aqui, na verdade, teria esse arranjo. Em volta de cada filamento grosso, você tem cerca de 6 filamentos finos. Tá? Nessa região da banda I, só tem filamentos finos. Se você fizer um corte transversal e olhar de frente, você vai ver desse jeito aqui, ó. Tá vendo que são 6 filamentos finos, ó, dando uma volta aqui onde estariam os filamentos grossos aqui no meio, se fosse na banda A nessa região. E essa região no meio da banda A aqui, pessoal, só tem filamentos grossos. E se você observasse no corte, olha só, você veria algo desse jeito. Se você sobrepusesse essa imagem com essa, você teria a banda A, concorda? Que é essa aqui, ó. E essa aqui ele fez um corte bem no local onde tem a união entre as proteínas, os filamentos grossos, e tem essa redezinha de proteínas aqui. Então, o que você tem que saber aqui é o seguinte, a banda I, ela tá aqui, ó, só tem filamentos finos. A banda A é tudo isso aqui. Toda essa região é a banda A. Ela tem filamentos grossos e finos. No meio da banda A tem uma banda H, tá? Que é aquela região que só tem filamentos grossos. E tem mais uma informação que não está descrita aqui, mas no meio da banda H, quando a gente olha no microscópio eletrônico, a gente vê uma linha. E essa linha é chamada linha M. Tá certo? Então, tem que saber esses nominhos, entendeu? Ah, meu Deus. Vamos ver um pouco sobre a estrutura desses filamentos aqui. Olha só, pessoal, isso daqui é uma proteína miosina, uma molécula de miosina. É uma proteína fibrosa em dupla hélice com as extremidades dilatadas. Tá? São 2 polipeptídeos em hélice. Várias moléculas dessa formam um miofilamento de miosina. Parece os bastões de golfe, tá vendo? Taco de golfe. As cabeças, essa região dilatada é chamada cabeça, ficam voltadas para as extremidades, tá vendo? Então, esse é o arranjo das moléculas de miosina no filamento grosso, que é o miofilamento de miosina. Essas regiões das cabeças da miosina vão interagir com as moléculas de actina. Aqui a gente está vendo o filamento fino. Proporcionalmente em tamanho, ele está muito maior do que esse do meio aqui, tá? Está mais a ver com esse daqui de cima, proporcionalmente.
Do que é formado o biofilamento fino, ou filamento fino, né, de actina? Essas bolinhas vermelhas aqui são as moléculas de actina globulares. Depois vocês vão estudar lá na bioquímica o que é uma proteína fibrosa, uma proteína globular. Então, essas actinas estão dispostas em alfa-hélice, tá vendo que é forma tipo uma espiral? Isso que é alfa-hélice, estrutura secundária, terciária, vocês estudar isso tudo lá na bioquímica. Então, a actina são as bolinhas vermelhas. Essa linha mais escura aqui também são proteínas chamadas tropomiosinas. Essas aqui. Tropomiosina, ela forma também uma hélice, ela é uma proteína fibrosa. E ligada na tropomiosina tem esse pequeno complexo de proteínas que aparece como essas bolinhas amarelas aqui. São as troponinas. As troponinas estão ligadas na tropomiosina. Tá? Então, essas são as proteínas que formam o filamento fino, né? As mais importantes. Quando você observa, então, um músculo estriado, você sempre vai observar as bandas claras e escuras nas estriações transversais. Lembrando sempre que as bandas escuras são as bandas A, as bandas claras são as bandas I. No centro de cada banda I vai ter uma linha Z. Isso a gente vai observar lá na microscopia eletrônica. Isso que a gente está observando aqui, pessoal. Olha só, sequências de sarcômeros. Sequências de sarcômero. Olha essa linha Z, como ela é bem demarcada, ela é tão densa. Então, aqui está começando um sarcômero, ele vem até aqui. Aí começa outro sarcômero, vem até aqui. E aqui a gente tem uma miofibrila. Ficou claro? Então, aqui dentro desse músculo, dessa fibra muscular, eu tenho várias miofibrilas, que são sequências de sarcômeros. A banda I é toda essa região aqui, tá, pessoal? Cada sarcômero tem, na verdade, uma semibanda I. Tá? A banda I é dividida pela linha Z. Cada sarcômero tem uma semibanda I. E tem uma banda A, que é toda essa região escura aqui. Ah, mas tem um clarinho aqui no meio? Essa aqui no meio clarinha é a banda H. E no meio da banda H tem uma linha M, que a gente está discriminando aqui, tá, pessoal, nessas legendas. Tá certo? Isso aqui é uma fibra muscular no momento de repouso. No momento em que ocorre a contração muscular, os sarcômeros todos vão se encurtar, certo? E aí o que vai acontecer? Filamentos grossos e finos vão se sobrepor e vai desaparecer a banda I. Só mais um outro exemplo. Aqui ele já está na outra posição, tá vendo aqui o sarcômero? Ó, as linhas Z. Uma linha Z, outra linha Z, outra linha Z. Então aqui a gente tem uma miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila. Várias miofibrilas, um feixe delas dentro da fibra muscular, certo? No momento que todas essas miofibrilas se encurtarem, né, na hora que os sarcômeros delas interagirem, as proteínas contráteis entre si, encurtando esses sarcômeros todos ao mesmo tempo, a célula toda vai se contrair como um todo. O que a gente tem de diferente aqui nessa imagem é que a gente observa a presença das mitocôndrias aqui, né, entre as miofibrilas. Aqui tem outros elementos do citoplasma, né, que está ali. Vocês viram que o citoplasma é praticamente lotado de miofibrilas, né? Tem pouca citoplasma e outras organelas visíveis aqui, dependendo do local que você observa. Mas ela tem muitas mitocôndrias, né, que a gente está observando aqui. Aqui a gente está vendo umas expansões do retículo sarcoplasmático, a gente vai falar dessa estrutura mais para frente. E isso aqui é típica organização do músculo estriado esquelético, pessoal. A gente vê que, tá vendo que as linhas Z parece que estão alinhadas, os sarcômeros? Se fosse no músculo cardíaco, não ia ter essa organização. Elas iam estar desemparelhadas, a gente vai ver depois por quê. Aqui, pessoal, está mostrando um corte transversal da região da banda I, da banda A e da banda H. A banda H só tem filamentos grossos, seria essa região aqui que eu estou vendo agora no corte longitudinal, certo? A banda A, isso aqui tudo compreende a banda A, tá, pessoal? É lógico que ele fez a corte
nessa região aqui, ó, que tem filamentos grossos e finos. E a banda aí só tem filamentos finos, aparece esse pontilhadinho em cima. Aqui ele está mostrando as pontes de ligação entre os filamentos, né, um aumento maior e tal. Nessa imagem, mais importante, você está vendo um corte transversal de uma miofibrila dentro de uma fibra muscular. Então, aqui é uma miofibrila aqui, tem outra aqui, uma mitocôndria aqui com as cristas, olha só, outra mitocôndria, outra mitocôndria. Tá vendo esse aspecto aqui, ó, no corte, ela parece um aspecto circular, porque ela tem a forma de um cilindro. Na hora que você corta, você vê desse jeito. Olha os filamentos grossos aqui e os filamentos finos. Percebe a geometria precisa desse desenho? Isso aqui não foi ninguém que pintou, não. Isso daqui é biologia. Tá vendo? É um filamento grosso com 6 filamentos finos em volta. Se você olhar essa imagem ainda mais ampliada, você consegue ver claramente isso. Essa organização da miofibrila também é típica do músculo estriado esquelético. O músculo cardíaco não tem essa delimitação muito clara. E por que ocorre essa delimitação mais assim, organizada no músculo estriado esquelético? Isso tem a ver com os componentes que tem dentro da célula. Um deles é o retículo sarcoplasmático. O que retículo sarcoplasmático é esse? Essa é a denominação que se dá no músculo ao retículo endoplasmático liso. Quando a gente falou do retículo liso lá atrás, vocês lembram qual que era uma das funções do retículo liso? Armazenamento de íons cálcio. E no tecido muscular, ele é muito importante no músculo esquelético, porque o cálcio é essencial para que ocorra a contração muscular, tá? Músculos estriados. Então, tem que ter armazenamento de cálcio, que é liberado no momento da contração. Esse cálcio vai se combinar com proteínas do filamento fino. A gente vai falar. Então, como que é a estrutura desse retículo sarcoplasmático? Esse que está em azul aqui, pessoal. Tá vendo esse cilindro aqui? É uma miofibrila, esse aqui é outra. Então, as miofibrilas dentro de uma fibra muscular, tá certo? Olha aqui, fibra muscular esquelética. As miofibrilas. Envolvendo essas miofibrilas, a gente tem o retículo sarcoplasmático que está aqui em azul, certo? As membranas dele, as expansões dele, aqui, ó. As membranas estão envolvendo essas miofibrilas. Na hora que ocorre a contração muscular, o cálcio é liberado e banha, né? Vai junto com o fluido, banha todas as proteínas que fazem parte do sarcômero. E ele vai se ligar no local específico, nós vamos falar. Tá vendo aqui a membrana dessa célula, pessoal? Tá vendo aqui? Ela tem um pequeno canal. É uma invaginação da membrana que vai penetrar na célula e passar rente ao retículo sarcoplasmático. Esse tubo que está aqui em amarelo. Esse tubo aqui é chamado túbulo T. E ele é muito importante para o processo de liberação do cálcio a partir do retículo sarcoplasmático. Então, o sistema de túbulos T é o responsável para que a contração seja uniforme nas fibras musculares, certo? Então, o que são esses túbulos T? Aqui, novamente, ó, a membrana da fibra muscular, que é o sarcolema, né? A membrana se invagina e passa rente ao retículo sarcoplasmático, lá no interior dessa célula. Geralmente passa entre a banda A e I de cada sarcômero, mas isso pode variar com a espécie, tá? Não é tão importante. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando houver um estímulo para contração muscular, ocorre uma alteração na polaridade da membrana dessa célula, e como esse túbulo T é uma invaginação dessa membrana, ele também sofre essa alteração de cargas, e por ele estar rente ao retículo sarcoplasmático, muito juntinho dele, ele vai afetar também a polaridade da membrana do retículo, e assim vai ocorrer a abertura dos canais de cálcio. Tá? Esse processo é o que a gente chama de despolarização. Então, a despolarização da membrana da fibra muscular vai causar a despolarização da membrana do túbulo T, porque é uma invaginação do sarcolema. E o retículo sarcoplasmático também sofre despolarização, liberando o cálcio pela abertura dos canais de cálcio dessa organela.
Então, no corte transversal, você observa aqui, ó, um pedacinho, né, que a gente chama aqui de uma expansãozinha do retículo sarcoplasmático, uma de cada lado e no meio o túbulo T. Essa estrutura a gente observa no microscópio eletrônico, desse jeito aqui. O túbulo T é meio achatado e as duas expansões do retículo, uma de um lado e outra do outro. Aqui também, ó, o túbulo T achatado. Uma expansão do retículo aqui de um lado, outra expansão, né, um pedacinho do retículo para o outro lado. Essa estrutura aqui, que tem esses três estruturas, essa estrutura que tem esses três elementos, é chamada de tríade. Por que está falando tanto nisso aí, professora? Porque isso aqui só tem no músculo estriado esquelético. Entendeu? Uma característica que serve, inclusive, no diagnóstico do músculo estriado esquelético. E a gente viu essa estrutura aqui, nessa prancha lá em cima, ó. Duas expansões do retículo sarcoplasmático e o túbulo T está aqui no meio, está meio escuro, pretinho aqui. Essa estrutura é chamada tríade. Ela é típica do músculo estriado esquelético. Se você tivesse essa prancha aqui na sua frente, tivesse que dizer que tecido é esse, você ia ver a presença da tríade, você já ia matar logo de cara que isso é um músculo esquelético e não cardíaco. E também a organização das linhas Z, ó, das miofibrilas, também é um sinal. E o músculo cardíaco tem umas outras coisinhas que a gente vai ver depois também. Essa imagem aqui é uma prancha lá, é só mais uma imagem para vocês verem de novo, ó. Membrana da célula envolvendo as miofibrilas, estão lá no interior dessa célula, dessa fibra muscular. Olha lá o sarcômero, ó. Linha Z, banda I, banda A, banda H no meio da banda A e linha M. Retículo sarcoplasmático, né, o túbulo T passando junto a ele, né, no momento que eu chegar o estímulo, né, a gente vai depois rever o conceito de placa motora, que a gente falou lá no tecido nervoso, quando chega libera o neurotransmissor, liga na membrana pós-sináptica, lembra? Os receptores vão ligando ao seu ligante, né, o mediador químico, vai causar a despolarização da membrana por toda a membrana, vai penetrar aqui, né, essa despolarização penetrar no sentido de que vai despolarizar essa membrana e assim vai liberar o cálcio. Havendo ATP também, tem que ter o ATP, ocorre então a contração. Aqui só para mostrar mais uma vez para vocês as tríades. Essa aqui foi preparada de um jeito que o sarcômero ficou pálido aqui, tá vendo? Não ficou bem coradinho. Quem ficou bem marcado foram as tríades, ó. Um túbulo T e dois pedacinhos, duas expansões que a gente chama de retículo sarcoplasmático. Então isso aqui é uma tríade. Ficou claro? Aqui também outras tríades. Essa tríade está mais confusa que a outra, né? Então, vai depender às vezes de qual espécie, de qual, né, momento que está ali na hora que foi feito a lâmina e tal. Esse aqui está cheio de glicogênio. Aqui também, além de ter... Lembra que o retículo endoplasmático liso também armazena glicogênio? Ele pode estar cheio de glicogênio, qual é o caso desse aqui. Armazena cálcio e glicogênio também. Então, aqui, ó. Expansões do retículo sarcoplasmático, o túbulo T está achatado aqui, está até se confundindo com a linha Z, está bem em cima dela. Ó. Isso aqui é uma tríade. Isso aqui é outra tríade. Certo? O glicogênio é importante no músculo, porque ele vai proporcionar energia, né? Então, o glicogênio, a gente falou na aula prática há muito tempo atrás, glicogênio a gente viu a lâmina de fígado, né? Ele é armazenado no fígado e no músculo estriado esquelético, em grande quantidade. E quando há necessidade, as moléculas de glicose são liberadas. Tal. E aí agora a gente vai dar uma pausa, né? Para você respirar um pouco.